Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, que final de semana tenebroso, hein? Além desse desastre que foi o jogo, nós tivemos que ver aí mais um caso quase que de polícia no CT, com a Gaviões indo cobrar a diretoria pelos áudios vazados falando sobre propina nas contratações das categorias de base. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui agora, porque o Dinei, que foi quem vazou tudo isso e acho que muita gente já sabe, não só expôs esse áudio para prejudicar aquelas pessoas que estão realmente fazendo mal pro clube, como também, cara, divulgou no Instagram dele uma tabela que mostra o salário real de cada jogador da base, né? Simplesmente do nada ele fez esse vídeo mostrando que a molecada ali recebe de 1.000 a 35 mil por mês e que em média daria um custo de 400 mil por mês pro clube. E claro, mano, é uma atitude completamente deselegante, independente do motivo que levou ele a fazer isso, né? Não ajudou ninguém, porque expôs os meninos a troca de nada, colocou a molecada ali em xeque, sem eles terem nada a ver com o assunto e simplesmente vai ficar por isso, né? Mas assim, mano, o que me chama atenção nesse caso todo, nessa saída do Dinei, é que ele escolheu uma forma de sair do clube praticamente como um herói, mostrando o bom corintiano que ele é, né? Porque expôs aí uma situação que boa parte da torcida já tinha uma suspeita e de certa forma até valeu a pena, porque mesmo que não tenha dado em nada inicialmente, você vê que muita gente se sentiu obrigado a correr para não ser pego antes. Só que o que me pega de verdade é que no meio dessa saída, ele ainda quer ausentar o presidente Augusto de qualquer responsabilidade, dizendo lá que fez tudo isso porque confia no presidente, mas que não em quem está em volta dele, para ele abrir o olho e tomar cuidado. Pô, Dinei, você deve ser mais inteligente do que isso, né? Pelo amor de Deus. Pô, se o ambiente inteiro tá contaminado, você acha que o único santo é quem tá sentado na cadeira? Enfim, mano, a forma como foi essa saída também mostra muito a bagunça, o amadorismo que é essa gestão do Augusto. Pelo amor de Deus, mano, é muita vergonha em cima da outra, é muita parada acontecendo que você não sabe nem o que falar, porque é todo mundo correndo pra lá, correndo pra cá, culpando ciclano, fulano, e aí de duas uma, mano, ou esse pessoal todo tá vendo algo que só a torcida não sabe ainda, ou só estão se aproveitando da situação mesmo pra tirar o deles da reta e quando a bomba explodir, não cair no colo deles mais, né? Eu tô vendo isso, tô acompanhando cada um, certo? Bom, e até por falar nas categorias de base, fiel, esse foi um dos temas que o Dorival foi questionado na coletiva depois do Mirassol, né, se ele pretende usar a garotada ou não em seu trabalho, porque até então não deu oportunidade pra nenhum dos garotos, e o que ele falou, mano, de uma certa forma não é toda a verdade, eu tenho que ser sincero, porque ele diz o seguinte: olha, tem que ter cuidado com a base, nós temos que montar uma equipe primeiro, dar confiança pros jogadores que já estão aqui, para depois inserir a garotada, né, é sempre um papinho aqui de que só pode usar a base no momento bom, de que não pode colocar o moleque no jogo que tá perdendo, no jogo que tá difícil, não pode colocar no momento ruim, só pode usar a base quando tudo estiver em perfeitas condições. É sempre um mundo ideal que nunca chega, nunca aparece. Sem contar que essa não é a primeira vez e nem vai ser a última que a gente ouve algo do tipo. Aliás, como eu falei, eu acho que essa não é toda a verdade, porque na minha visão, ele só não vai utilizar a base por enquanto porque não tem moleque pra jogar. Você conta nos dedos quantos moleques têm chance de chegar no profissional e tentar alguma coisa. A real é essa, mano, a safra é ruim, não tem moleques pra chegar e jogar mais. Seja porque a safra tá muito nova ainda, tem moleque muito cru que mal responde no sub-20, ou porque só é ruim, né? A gente tá contratando 80 jogadores pra sub-20, sub-17, então isso já explica muito a fase que nossa base tá vivendo. Esses dias mesmo a molecada tomou de 4-0 do Atlético Paranaense, estão brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro, então por isso que dá pra entender a ausência da base no profissional esse ano. Inclusive, só pra fechar, mostrar o porquê que essa farol do Dorival não faz o menor sentido, né, de só colocar a molecada quando tiver tudo certo, é só ver nos últimos anos, nem precisa ir muito longe, 2023, 2022, que a molecada subiu na pior fase possível, num time que não conseguia trocar nem 10 passes direito e foram um dos responsáveis pelo Corinthians não ter passado por algo pior. Murilo, Wesley, Moscardo. Então, é por isso que esse discurso de só usar a molecada na fase boa não me desce, porque é justamente nesse momento que você não espera nada que o moleque vai lá, arrebenta e te salva, falou? Então, Dorival, conselho de um torcedor comum aqui, começa a repensar nisso que você falou, tá? Você sabe muito bem onde já tá começando a forçar a barra e como a base poderia resolver isso pra você, falou? Você tá ligado já que eu sei. Bom, e sobre o retorno do Garro aos gramados, fiel, uma parada que tá todo mundo querendo saber praticamente todo dia. Inicialmente, mano, estava cravado que ele voltaria ainda esse mês, já que ele começou o trabalho no campo mais cedo do que o esperado e vai voltar a treinar com bola, né, com o grupo já nessa semana. Só que uma apuração do meu timão acabou jogando um balde de água fria na torcida, porque a expectativa do departamento médico é que ele só volte a ter minutos contra o Vitória no dia 1º de junho. Pois é, daqui mais de 2 semanas ainda. E eu achando que ele poderia voltar contra o Santos,
votos. Olha a minha inocência, né? E por sinal, ele deve participar dos treinos com o grupo nessa semana, como eu falei, só que a comissão prega uma certa cautela com ele mesmo assim, pra evitar que ele volte aí antes de estar 100%, né? Volte, sei lá, 99%, aí dá uma zica, alguém entra no joelho dele mais pesado e pronto. A gente volta pra estaca zero e fica mais 6 meses com ele parado. Resumindo, mano, o Garro não vai voltar por enquanto, é uma infelicidade pra torcida sim, mas sinceramente, eu nem acho que seja tão ruim quanto parece. Porque o Dorival, mano, parece que ainda não se encontrou com esse grupo que ele tem na mão. Ele não entendeu exatamente como usar cada jogador em campo. E pra mim, enquanto ele não cair na real sobre algumas decisões que ele anda tomando, é melhor que o Garro fique só treinando mesmo e focando em estar 100%, porque todo mundo tá falando isso, cara. Se o Garro voltar pra jogar nesse esquema atual, nesse 4-4-2 aberto, aí é melhor ficar fora. O lugar dele todo mundo sabe onde é o mais perto do gol possível, e não jogando de auxiliar de lateral, como teoricamente ele jogaria hoje se tivesse de volta, tá? Mas é isso, mano, vai se recuperando, vai treinando, pro Dorival conhecer ainda mais o argentino que brilhou tanto no ano passado, pra não ter erro quando ele voltar de vez, falou? Mas de novo, a expectativa é que volte apenas contra o Vitória daqui 5 jogos, falou? E o Breno Bidon, hein, mano? Ultimamente eu ando vendo aí muitos torcedores pé da vida com ele, irritados, né? Muito por conta da forma dele de jogar, mas principalmente pela palmolice dele, vamos falar assim, em campo, né? Pela falta de ter um protagonismo ali, do tanto que pregam que ele é bom, né? O cara não consegue marcar, não consegue atacar, não consegue armar, tá sendo um zero à esquerda, um completo nem fede nem cheira em campo. E mesmo assim continua sendo titular sem entregar um bom futebol, né? É nítido que ele voltou muito mal da seleção, tá muito disperso, vamos dizer assim. Só que aqui eu preciso entrar com uma defesa, porque não é como se tudo isso fosse só culpa dele. Fiel, uma das coisas que eu mais notei nesse início de trabalho do Dorival é que ele pretende transformar o Bidon num meia, num camisa 10, sair desse negócio de volante e colocar ele pra jogar mais à frente, aquele jogador que pisa na área, que arma o jogo, que é protagonista do time. Só que assim, mano, por mais que ele passe essa impressão, por mais que ele tenha qualidade pra fazer tudo isso, ele nunca foi esse cara. A gente sabe que os melhores jogos do Bidon são vindo justamente de trás, armando o time como se fosse um volante e não como se fosse um meia, tendo que jogar de costas ou tendo que fazer lançamento o tempo todo. Ele não é esse tipo de jogador, e tudo bem você não gostar, não é essa a questão, não estamos debatendo aqui se o Bidon é bom ou não é. Inclusive eu já tô vendo que muita gente tá taxando o Maicon de bagre também, tá aproveitando esse momento ruim pra falar que ninguém mais presta, e tá tudo certo, é uma opinião de cada um. Só que o meu ponto é, a forma que o Dorival tá enxergando os próprios jogadores nesse pouco tempo de trabalho, tá queimando ele mesmo. E não é nem que agora pronto, o Dorival é burro, o Dorival não presta, não tinha que vir, não é isso. Só que algumas decisões precisam ser revistas urgentemente antes que o pior aconteça, como uma eliminação precoce na Sul-Americana, por exemplo, que tá perto, né? Se não ganhar do Racing agora, já era, é fim da linha. Enfim, a discussão sobre o Bidon não é de hoje, eu sei disso e até entendo, né? É bem discutível mesmo, só que eu realmente acredito que não dá pra culpar o moleque enquanto ele estiver seguindo um roteiro que não é dos melhores pra ele. É como querer culpar, sei lá, o Bidu por não jogar bem de ala, sendo que essa não é a posição dele, mas parece que ele joga bem ali. Não dá pra culpar o cara por isso, falou? Dito isso, a cobrança é necessária sim, tá devendo futebol mesmo, e se não tá conseguindo jogar, amigão, pede pra sair e já era, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!